Olá, boa noite. Boa noite para você que costuma nos acompanhar nas noites de quinta-feira. Aqui estamos nós, chegando para mais uma live no nosso canal Bucks Talking. Hoje, dia 8 do mês de fevereiro, né? Segunda quinta-feira do mês de fevereiro, 8 do mês 2 do ano 2024. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, já se passaram 39 dias do ano 2024 e para ele acabar, faltam 327 dias. Temos na nossa live de hoje meu filho Manuel Vitor na parte técnica, eu sou o João Batista na comunicação, na apresentação, e a gente quer lembrar a você para deixar o seu like na nossa live, compartilhar, participar do chat, fazer um comentário, se inscrever no canal se você não se inscreveu, certo? Eu convido você a nos ajudar, a nos incentivar, a dar sequência ao nosso trabalho. Por falar em nos ajudar, eu quero citar aqui as empresas que estão com a gente, sempre nos apoiando. A Policlínica Integrada do Dr. Murialdo Nunes, Unidade Terapêutica Anjos do Amanhecer, Neném Pneus, Auto ProSul, proteção veicular, Funerária e Assistência Familiar Santa Terezinha, Farmácia Cardoso Farma, e também temos o apoio do nosso amigo, o detetive Guedes, de Brasília, investigação criminal e empresarial em Brasília e em todo o território nacional. E assim, com o apoio dessas empresas, a gente dá início a mais uma live. Lembrando, mais uma vez, que a gente pede mais uma vez, né? Não lembra? Pede. Você dar aí o seu like, e porque isso nos ajuda e ajuda muito, faz com que o, o próprio YouTube entregue mais aí o nosso canal e a gente expanda cada vez mais. Muito bem. 20h36, deu uma atrasadinha na nossa live de hoje, mas estamos começando. Tudo ok, tudo certo? Quero já lembrar que o assunto na nossa live de hoje é, na verdade, o narcisismo, né? Já falamos aqui, já entrevistamos outros profissionais falando de narcisismo, mas hoje a gente vai a Curitiba, capital paranaense, aqui de Araranguá, sul de Santa Catarina. Vamos até Curitiba, vamos conversar com o nosso amigo Eric Guedes. Ele que é escritor, tem canal no YouTube também, e vai falar um pouco sobre o narcisismo, mas numa visão diferenciada, né? Uma visão espiritual. Então, é com muita alegria e satisfação, né, que eu recebo na nossa live de hoje, nesse dia 8, a ele que nos recebeu, né? Nos atendeu gentilmente e agendamos para hoje. Graças a Deus deu tudo certo. Um probleminha aí no começo da transmissão, mas já foi resolvido, né? Guedes, perdão, Eric Guedes, né? Meu irmão, abraço, boa noite, seja muito bem-vindo. Abraço, meu querido. Muito obrigado pelo convite, tá? Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Guedes, tenho um canal no YouTube, mas a minha principal atuação é no Instagram, né? O Instagram despertando.eleitos. E hoje a gente vai conversar desse assunto, né? Que está em alta, inclusive, o narcisismo, né? Só que a gente vai falar de uma esfera diferenciada, uma esfera espiritual. Então, eu me dediquei a esse assunto, comecei a estudar esse assunto um pouco recente até, baseado no meu estudo de outras áreas, e eu descobri coisas diferentes desse assunto de narcisismo, né? Que não é muito falado por aí. Então, hoje a gente vai conversar desse assunto aí. Uhum. Tá, para a gente descontrair um pouco, antes de entrar no assunto diretamente, né, o Eric? Temperatura aí em Curitiba, calor como aqui? Tá um pouquinho calor.
Porque aí a tradição é frio, né, Curitiba, mas o calor parece que é geral, né? Aqui geralmente é frio e tal. Tô até usando esse microfone aqui por Hum, causa da turbina que tá ligado aqui por causa do calor. eu também estou aqui no calor. Mas o que me chamou a atenção no seu caso, Eric, é porque você é escritor, né? Isso. E o que que faz você a tratar desse tema de narcisismo? Então, né, até então, até 2023, ali no início do ano, eu nunca tinha ouvido falar de narcisismo, nunca mesmo. E, enfim, eu estava numa relação, tá? E eu acabei descobrindo da pior forma possível. Uhum, Acabei descobrindo, sofrendo já no ciclo abusivo ali, né? E desde então, desde mais ou menos a metade de 2023, até então eu venho estudado, pesquisado, venho adquirindo cursos, enfim, noite e dia estudando esse assunto. E foi hum. aonde eu estou me especializando, né? E eu descobri que na verdade o assunto de narcisismo ele não pertence, ele não é um produto da psicologia, mas da batalha espiritual. Foi uma grande coisa que eu descobri. Certo. Porque, na verdade, quando eu assisti teu vídeo lá não sei se foi no Instagram, que você falava sobre esse tema aí, dessa esfera espiritual do narcisismo, e me chamou muita atenção, por isso que eu te convidei e achei muito interessante aquilo que você falava naquele vídeo, né. E eu gostaria que você, então, explanasse um pouco esse assunto pra gente. Sim, com certeza. Bom, eu venho divulgando esse assunto, né? Aproveitei aí o assunto em alta para divulgar a verdade sobre esse assunto, as verdades que eu fui descobrindo, né? Que até então eu não sabia. Enfim, para quem não conhece o assunto de narcisismo, eu vou dar uma breve introdução aqui, não tão breve, mas uma breve introdução ao Aham. assunto da perspectiva da psicologia, da psicanálise, né? A gente vai Na entender verdade essa parte, na verdade o assunto é vasto, né, Eric, é não dá bastante para vasto, não dá pra bastante vasto. resumir muito não. É, Mas vamos E lá. daí, eu vou usar enfim, a descrição da psicanálise do narcisismo aqui e alguns outros assuntos interessantes como base para a gente conseguir entender a esfera espiritual. Uhum. Então, vamos dar introdução ao assunto. Ó. Geralmente, né, as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, e isso é muito importante a gente entender, a pessoa que a gente conhece como narcisista é uma pessoa transtornada Uhum. diferentemente de uma pessoa que apenas tem os aspectos narcísicos, que a gente vai conversar ainda daqui para frente. Bom, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem um senso grandioso de si mesma. Então, ela tem expectativas irracionais de tratamento favorável. Ou seja, ela se vê como uma espécie de ser divino, de semideus, mas ela não tem ainda a confirmação disso, ela ainda tem uma certa dúvida se ela é ou não realmente uma divindade. E por isso que ela precisa recrutar vítimas para o seu abuso. Bom, é, uma outra coisa que a gente não pode evitar e negligenciar nesse assunto é a acentuada falta de empatia para com as vítimas. O narcisista é uma pessoa perversa, seja ele homem ou mulher. Então, por exemplo, aquelas situações onde você tenta reclamar algo com o narcisista, né? É algo que te magoou, que te ofendeu e tudo mais, ele sempre vai responder de uma certa maneira que percorre mais ou menos isso aqui. Ah, você falou isso, fez isso, me magoou e tal, e ele vai responder. Mas e comigo, que aconteceu isso e aquilo? Usando já de uma falta de empatia, ele não compreende a sua dor, né? Ele não tem empatia para com você, ele tenta, digamos, ele tenta competir com você. Mas e aquilo que me fizeram? E isso que você falou? Isso que você falou há 10 anos atrás? Então ele usa desses elementos para conseguir ali te boicotar na expressão dos seus sentimentos. Na verdade, Então ele é usa uma. aquele desculpa te interromper, ele usa aquele adágio popular que diz que a melhor defesa é o ataque, né, mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. Inclusive é inteiramente isso, a gente vai falar disso no final da live. Aham. Mas é uma incapacidade mesmo de empatia, tá? Então, as pessoas com traços narcisistas geralmente têm uma dificuldade em manter relacionamentos interpessoais em todas as áreas da sua vida, seja em casa, no trabalho.
na comunidade em geral, na comunidade religiosa, então ele sempre vai ter uma dificuldade. Isso porque os relacionamentos ali com o narcisista é um relacionamento abusivo, emocionalmente e psicologicamente abusivo. Então, as pessoas não aguentam muito tempo, as pessoas tendem a se afastar, né? Uhum. Então, o chamado ciclo de abuso narcisista se refere a um padrão geral, tá? Sempre o mesmo padrão de comportamento abusivo de todo e qualquer narcisista. Como se fosse uma agenda de conduta mesmo, né? É como se ele estivesse seguindo os passos. Todo e qualquer narcisista age da mesma maneira. E por isso que a gente consegue identificar ele como narcisista, ao invés de uma pessoa má ou uma pessoa perversa só, né? E Uhum. isso está interligado com a esfera espiritual, porque são os mesmos espíritos malignos atuando nessas pessoas. Então, a gente vai descobrir que se trata da mesma esfera demoníaca atuando em todo narcisista, por causa desse ciclo abusivo. As etapas desse ciclo são as seguintes: eu vou dar um resumo e depois a gente volta, né, acrescentando detalhes. Uhum. Primeiro, o estágio de idealização, ou chamado mais comumente de love bombing, né, que significa bombardeamento de amor, onde o narcisista cria uma sensação de conexão instantânea com você. Eles fazem você se sentir o único, maravilhoso, e colocam você em um pedestal. Então, o narcisista tende a interagir com você de uma maneira que ele absorve o que você idealiza, né, o homem da sua vida, a mulher da sua vida, e ele começa a expressar, começa a emanar exatamente essa imagem para você. Então, o que, que acaba acontecendo? A vítima acaba pensando: puxa vida, é a minha alma gêmea, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Isso é crucial para o narcisista continuar com esse abuso. Esse é o primeiro passo, o bombardeamento de amor. Então, não importa que tipo de relacionamento seja, se é um relacionamento romântico, amigável, profissional ou qualquer outro, né? Ele se Uhum. move rapidamente e tem uma qualidade fervorosa do bombardeamento de amor ali. Então, perceba que essas coisas, o bombardeamento de amor, ele é real. Todo mundo precisa fazer isso de uma certa maneira, né? Então, se dedicar ali com tempo de qualidade, expressar o amor verbalmente ou, né, de uma conduta física com você, é uma conexão instantânea entre as pessoas. A valorização da outra pessoa. Então, essas coisas são reais, precisam acontecer em um relacionamento. Então, por exemplo, em um relacionamento amoroso, o narcisista ele vai te deslumbrar com presente, com elogio, né? Eles vão descobrir ali a sua linguagem do amor e eles farão você se sentir especial de todas as formas. Ou seja, vai parecer que o narcisista está extremamente atraído por você. Porém, eles sempre te punirão, já é a punição aí. Eles sempre te punirão de alguma forma desde o início, desde a etapa do love bomb. Como é que eles vão fazer isso? Sutilmente. Por exemplo, ele pode te culpar ou envergonhar você de uma forma sutil, por você, por exemplo, passar mais tempo com outras pessoas do que com ele. Então, essas coisas sempre serão sutis desde o início do relacionamento. Se a gente começar a perceber, sempre vai existir isso, tá? Então, se o narcisista é um amigo ou uma amiga, ele vai elogiar você, ele vai passar muito tempo com você, e você vai depender dele para todo tipo de coisa, por incrível que pareça. Ele vai é, ele vai dizer, perguntar para você se você precisa de uma ajuda com a criação de filhos, ou uma ajuda para fazer a faxina em casa. Ele vai te mandar mensagem todo dia, ou ela, né? Vai tentar conversar o máximo possível com você. Isso é o bombardeamento de amor. Ele está viciando você na companhia dele, tá? Então, isso é uma coisa comum que geralmente acontece entre as pessoas, mas os narcisistas exageram nisso justamente para que você fique viciado nele, para que ele comece a abusar de você psicologicamente no futuro. Então é como se fosse uma programação mesmo, ele te programa a desejar ele, a companhia dele. Então, com um chefe narcisista, por exemplo, você terá a sensação de que você é o funcionário dos sonhos dele e que ninguém mais é tão bom no trabalho que você faz quanto você. E haverá indícios, claro, de aumentos no trabalho, promoções, né? E que, na verdade, nunca se concretizam. É somente a promessa ali, justamente para ele te dar um combustível para que você continue ali precisando, desejando. É uma necessidade de aprovação social dele. Você precisa disso, você precisa necessitar dele ali, de alguma forma. Então, depois da conquista que o narcisista fez ali, depois que ele te conquistou,
na programação, né, do vício aí, da dependência completa dele, vem o estágio de desvalorização. Então, a desvalorização é a pior coisa ali para a vítima a princípio, porque até então ela só recebeu o bombardeamento de amor. Era tudo colorido até então. Mas aí as coisas começam a ficar preto e branco agora. Então o narcisista vai começar a te dar dicas sutis, né, de que você fez algo errado, que esqueceu algo importante ou que feriu os sentimentos dele, né, de que você não tem aptidão de fazer alguma coisa ou que você não é suficiente para ele. Então você vai começar a se sentir cada vez mais inseguro com a relação ali. Alguns indicadores de desvalorização são os seguintes, ó. O passivo-agressivo, né? Quem conhece por esse nome já sabe do que se trata ali, mas aquela ironia que tenta te prejudicar de alguma forma, né? Seja deixar você com um grilo ali, com a pulga atrás da orelha, ou o passivo-agressivo que faz você se culpar de alguma forma, né? Inconsciente. Desculpas para o mau comportamento dele. Então, se ele passar do limite com você, se ele gritar com você, ou até mesmo te agredir fisicamente, depois ele vai justificar esse mau comportamento com alguma coisa da infância dele, da adolescência. Então, desculpa, eu passei dos limites, eu explodi, porque, enfim, meu pai me agredia, porque eu passei por vários relacionamentos abusivos na adolescência, então é sempre uma desculpa. Outra coisa são as críticas sutis que visam atacar a sua autoestima. Então ele vai bombardear a sua autoestima para que você fique inseguro, para que você tenha medo de perdê-lo. E aí ele vai conseguir cada vez mais deixar você dependente dele. Jogos mentais que parecem inofensivos, né, como, por exemplo, o tratamento de silêncio. Então, você não aconteceu nada, você não fez nada, e de repente ele para de falar com você, ele para de responder suas mensagens, ou te evita dentro de casa, e ele começa é, a agir com você, ter uma conduta fria mesmo. Então, isso é o tratamento de silêncio. Algo que começa a mexer com a sua mente. O que está acontecendo? Estou ficando maluco? O que, que eu fiz? Né? E se o relacionamento ele tiver no início, você vai ter medo de perguntar para ele se você fez alguma coisa, o que está acontecendo, né? Para não parecer maluco ou maluca. Depois vem os xingamentos, as ofensas, né? Que ele vai fazer ali para te derrubar, né, de alguma forma, te humilhar. A falta de empatia e validação, né? Para fazer você se sentir sozinho, enfim. Existem vários desses aspectos que visam minar a sua autoestima, o amor próprio que você tem, né? Como diz o mandamento, amor ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar o próximo. Então, Uhum. eles tentam a destruir isso em você, te incapacitar mesmo. Bom, ridículo e humilhação, comparações com os outros, né? É a triangulação, então, puxa, até no relacionamento, né? A minha ex, o meu ex fazia isso, você não faz, minha ex era isso, você não é assim. É a triangulação ali, né? Então, o narcisista ele vai acusar a vítima ali de coisas que ela não fez e vai continuar pressionando ela até que ela se pergunte se realmente fez isso. Né? Então, a vítima tende a pensar ali que pode estar doida, né? Ou, sei lá, ficou doida e não lembra de que fez alguma coisa, se perguntando coisas óbvias. Então, o narcisista, ele vai falar, você fez aquilo, você falou aquilo, e a vítima, ela não fez. Sei lá, uma coisa que aconteceu ontem. E ela vai ficar se perguntando, puxa, mas como é que eu fiz isso? Eu nem estava aqui em casa ontem. E aí ela vai se pegar em algum momento pensando, será que eu realmente fiz isso? Mesmo ela tendo certeza que não estava em casa ontem. Então, é uma coisa que se chama o gaslighting, né? A cortina de fumaça, que visa causar essa perturbação mental em você. Então, é realmente como se tudo ficasse incerto para você, né? Menos a possibilidade de um narcisista estar errado. Então, tudo vai estar incerto, menos essa possibilidade. Então, você começará a questionar, evidentemente, a sua memória e sanidade ali. E aí, o estágio de desvalorização vai deixar a vítima deprimida, Uhum. ansiosa, confusa e com medo de perder o seu relacionamento com o narcisista. Então, ela tende a se esforçar cada vez mais para agradá-lo, né? Essa é a primeira opção. Ou a segunda opção, ela vai se afastar do narcisista para se proteger. Então, se for a opção do afastamento, que ela opta ali, o narcisista vai se sentir magoado e furioso com as tentativas de distanciamento dele. E ele vai cada vez mais torturar essa vítima psicologicamente até ela pedir arrego. É assim, ele não vai parar. Ou
Se a vítima ela resistir, o narcisista vai fazer um descarte cruelmente perverso com ela. E aí vai entrar a etapa de difamação, né? Primeiro descarte, depois difamação. E assim, essa vítima não vai ter paz mais desse narcisista, a menos que ela tome alguma atitude, talvez uma atitude jurídica, né? Talvez uma atitude de bloquear e se afastar de tudo que está ligado a esse narcisista mesmo. Então, ocorre uma outra coisa. Se ela, ao invés de resistir a essa tortura psicológica e ela passar a ceder, né, e realmente se colocar debaixo do abuso dele de novo, o ciclo de idealização, né, ou love bombing, e a desvalorização vai recomeçar. De repente, ele vai começar a se comportar de uma maneira extremamente gentil com você. Então, o narcisista, ele estava te torturando, e aí você cedeu, e ele vai começar a te tratar bem, te elogiar demasiadamente. Então, a coisa vai mudar mesmo. É uma esfera que é muito dinâmica. No entanto, assim que você começar a se sentir seguro no relacionamento de novo, né, a partir desse novo love bombing, ele vai começar a te desprezar de novo e te desvalorizar com mais rapidez. Então o ciclo ele recomeça com uma velocidade e crueldade maior. É sempre assim. Eu, por exemplo, tenho feito muitas consultorias com algumas vítimas de narcisismo, de narcisistas, né? E eu percebi esse padrão. E uma das minhas consultorias, a moça ela estava até internada no hospital por causa de danos psicológicos e emocionais que ela sofreu com o narcisista. Uhum. Então, isso realmente mexe com a cabeça da vítima. A vítima fica destruída emocionalmente, principalmente se ela for mulher, né? Mas o estágio de descarte pode ocorrer de algumas maneiras diferentes, tá? O narcisista ele pode te descartar sutilmente, né? Bem sutilmente, sem deixar, digamos, tudo muito claro, né? Para que no futuro, às vezes ele até queira estabelecer uma amizade com a vítima ali, para que no futuro ele possa captar essa vítima de novo, cativar ela e colocar de volta no abuso ali. Isso se chama a etapa do hoovering, né? Que é onde o narcisista te reconquista e você passa a sofrer tudo de novo. Bom, o estágio de descarte ele pode ocorrer de uma maneira, digamos, neutra, como eu acabei de dizer, ou de uma maneira extremamente cruel, tá? Ou seja, ele vai te humilhar, ele vai te endividar, vai te difamar para todos, e você pode ter certeza que tudo isso foi estritamente planejado por ele meses antes. Então, o objetivo ali no descarte cruel é o narcisista te minar de todas as formas. Ele vai acabar com a sua saúde financeira, ele vai acabar com a sua saúde emocional, ele vai afastar todo mundo de você e com a difamação, a confiança do público, dos seus familiares, dos seus amigos, de que ele é a pessoa que sofria o abuso no relacionamento. Sim. Então ele vai fazer uma inversão, um espelhamento. A vítima passa a ser o abusador e o abusador a vítima. E como ninguém convivia com esse casal dentro de casa, não sabe qual é a verdade disso, todo mundo vai ficar contra a vítima. É sempre assim. Então, essa inversão, ela é uma coisa muito comum, muito, muito comum em todo final de relacionamento narcisista. Então, toda essa relação com o narcisista ali vai deixar a vítima com ansiedade, com depressão. Ela pode ter a dissociação também, né? Que é uma alteração de consciência que distancia a vítima ali da realidade. Então é a sensação de estar desconectado de si mesmo ali, né? Com a sua mente, como se sua mente estivesse em outro mundo. É a dissociação aí. Transtorno de estresse pós-traumático, eu, por exemplo, tive muito isso, né? No início do descarte, que é um distúrbio que traz uma extrema dificuldade em se recuperar mentalmente e emocionalmente depois de vivenciar um acontecimento extremamente assustador. Então, por exemplo, quando você sofre uma falsa denúncia da Maria da Penha, no caso de uma mulher narcisista, né? Vai lá e fala que você agrediu ela de todas as maneiras. A polícia vem, te tira da sua casa e aquilo você nem fazia ideia que aquilo era possível, você nem sabia. Então você passa por esse transtorno de estresse pós-traumático. É um trauma mesmo que você sofre ali. Então, essa condição ela pode durar meses ou até anos, dependendo ali da saúde emocional da pessoa. Com gatilhos que podem trazer de volta memórias do trauma, né, acompanhados por intensas reações emocionais ou físicas.
Então, por exemplo, começa a ocorrer aquelas doenças psicossomáticas, né? Vermelhidão na pele, alergias. Então, você começa a lidar com elementos no seu dia a dia que lembra o abuso ou lembra a relação com o abusador, e você começa a ter gatilhos complexos começam a vir à sua consciência. Então você entra numa atmosfera negativa, entre outros sintomas, né? Como, por exemplo, pesadelos, lembranças repentinas, que são os flashbacks que a gente conhece, né? Enfim, a vítima ela fica minada de todas as formas possíveis, porque são espíritos demoníacos ali prejudicando a vítima. Então, o descarte cruel do narcisista é uma coisa que acaba com a vida da vítima ali. E é onde a vítima ela pode, evidentemente, chegar ao suicídio. Ela pode se suicidar. Então, inclusive, na verdade, esse é o objetivo do narcisista ali. Por quê? Porque quando ele não conclui essa missão de fazer a vítima chegar ao suicídio ali, eles são cobrados severamente pelos espíritos que os regem. Então, o objetivo ali do abuso é destruir a vítima, emocionalmente, psicologicamente, por dentro, destruir o interior da vítima e depois o exterior da vítima, o suicídio ali, a automutilação e tal. Ô, Eric, mas e essa conclusão, essa visão espiritual, você, digamos assim, concluiu de onde? Por onde? Então, Essa quando a parte gente maligna? sim, a parte obscura, né? É. Eu comecei a identificar alguns padrões do comportamento do narcisista a certos padrões de pessoas atormentadas com espíritos imundos, através, por exemplo, do conhecimento bíblico. Daqui a pouco a gente vai falar de um capítulo da Bíblia que trata exatamente desses sintomas aí. Uhum. Então, inclusive, eu comecei a associar a conduta do narcisista com uma conduta rebelde de um espírito demoníaco muito conhecido chamado Lilith. Quem nunca ouviu falar da Lilith, né? As pessoas assimilam a Lilith como se fosse a primeira mulher de Adão, mas isso é uma distorção. A verdadeira história da Lilith ocorre mais ou menos no tempo do Gênesis 6, capítulo 6 de Gênesis, e a Lilith ela é representada em todas as culturas e religiões possíveis, como Afrodite, na Grécia, Vênus, em Roma, é, no Brasil é conhecida como a Pombagira, a Maria Padilha, muitos associam a ela, assim. Enfim, é um espírito rebelde, feminino, sexual, que visa a rebeldia e a destruição do relacionamento bíblico com o cônjuge. É basicamente a destruição disso. A gente vai falar disso ainda. Mas vamos resumir aqui as etapas do ciclo abusivo narcísico. São Uhum. 13 etapas. Vamos resumir aqui. Ó. Primeiro a gente tem o love bombing, né? Como já falamos. A segunda etapa ali é o stalking. O que é o stalking? Geralmente acontece junto com o love bombing, tá? E é o espelhamento, que se define por controle e perseguição da vítima, de uma maneira sutil, claro. Ou seja, stalkeando nas redes sociais, stalkeando usando até o GPS do celular da pessoa para monitorar ela, clonar o WhatsApp da pessoa, enfim, muitas maneiras de stalkear a pessoa. O terceiro é o espelhamento e a projeção. É o que o narcisista faz para espelhar tudo que a vítima deseja e sonha para sua vida. Que faz parte do love bombing ali que a gente conversou. A quarta etapa acontece ao mesmo tempo das primeiras etapas também, e é o isolamento. Então, ao mesmo tempo que o narcisista está ali te bombardeando com amor, ele está te isolando das pessoas, dos amigos, da família, ele te isola mesmo. E, se possível, troca até de cidade. Então, é o isolamento ali. O narcisista ele já começa com aqueles papos, né? De, nego não gosta de você, aquela moça não gosta de você, né? Ou fala mal de você pelas suas costas. E daí, geralmente começa a ocorrer um estranhamento da parte da vítima para com essas pessoas. Um estranhamento que até então nunca houve. Começa a desconfiar dessas pessoas. Então, o narcisista vai afastar a vítima ali de pessoas ou situações que podem despertá-la para o abuso ali dessa pessoa maligna. Então, ele tende a afastar. É esse o ponto do isolamento. A quinta etapa é o que chamamos de futuro faking, né? Que é o futuro falso, que é a criação de futuros falsos para a vítima ali. É o despertar da esperança ativa na vítima, né? Por sonhos e promessas. Como, por exemplo, que eu citei do chefe ali narcisista, né? Que promete aumento,
de salário e etc. A sexta etapa é a manipulação financeira. É o que prende a vítima, né, na maioria das vezes, na providência. Também pode ocorrer a manipulação da vítima para que ela dê algo para o narcisista, com promessas de melhorar a relação e etc. Né? Como, por exemplo, se a gente tivesse isso, se a gente comprasse isso, a nossa relação ia ser muito mais feliz. Sempre tem essas promessas. Lembrando, mais uma vez, que vários elementos do abuso narcísico são comuns na vida cotidiana de toda e qualquer pessoa. Mas, quando segue esse padrão, e a gente vai falar no final da live sobre como identificar o narcisista, né? Mas quando segue esse mesmo padrão, aí é onde ocorre o perigo. Realmente a pessoa pode ser um narcisista. Bom, a sétima etapa é o gaslighting, né? A cortina de fumaça, por assim dizer. É quando o narcisista faz a vítima duvidar da sua sanidade mental ali. Né? As provas para a vítima já não são mais suficientes. Por exemplo, ocorre em casos de traição, né? A vítima pega ali o marido ou a esposa conversando, tendo uma conversa, digamos, quente com outra pessoa, e a vítima vê isso e o narcisista começa a bombardear ela com gaslighting, falando: não, você não está entendendo, você é muito ciumento, olha o que você está fazendo, está pegando meu celular e vendo conversa. E aí a vítima ela começa a se convencer que ela realmente tem um problema ali, que o problema não é o narcisista, mas ela. Então é o gaslighting, isso é uma coisa surpreendente. A oitava etapa é a etapa da triangulação. É Ô, ô, quando o narcisista. Pode desculpa te falar. interromper mais uma vez, mas isso ele faz, ou ela, né? Faz isso com consciência? Tem um objetivo final? Ou é apenas uma coisa do seu temperamento? Não, tem um objetivo, é consciente isso. Inclusive, todas as etapas são conscientes. O narcisista sabe o que está fazendo, ele gosta, inclusive, disso. E por que Uhum. ele faz isso? Porque a cabeça do narcisista é uma cesta de gatos malucos. Qual é a mentalidade do narcisista? A mentalidade é basicamente o seguinte: o mundo é hostil e quer me atacar e quer me destruir. Então, para me defender disso, eu vou fazer primeiro, eu vou atacar primeiro. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele começa através de abusos que ele sofreu na infância. Então, Uhum. através de abusos que ele sofre, ele aprende a ser narcisista. Ninguém nasce narcisista, né? Ao contrário do psicopata, as pessoas podem nascer psicopatas. Mas o Uhum. narcisista, ele aprende isso. Então, o que acontece? Ele sofreu tanto abuso e aquela criança sofreu tanto na infância, mas tanto, que ela morreu por dentro. E a partir de então, ela passa a interiorizar tudo aquilo e criar estratégias inconscientes para se defender do mundo. Essas estratégias, então, é o ciclo abusivo que ele faz com as vítimas. Aí. Então, é uma esfera espiritual demoníaca desde a infância. Sim. Primeiro, os espíritos demoníacos atuaram nas pessoas para abusar dessa criança, seja emocionalmente, psicologicamente, sexualmente, principalmente. Então, essa criança recebe esses encostos e esses encostos acabam frutificando a psique da criança, desde o seu desenvolvimento infantil até a fase adulta, para que ela se torne uma pessoa transtornada. E aí tem um ponto. Toda criança que sofre o abuso na infância, nem todas vão desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Nem todas. Uhum. Somente algumas. Então, existem casos até, eu, por exemplo, quando comecei a estudar isso, eu vi casos de crianças que sofrem o mesmo abuso, irmãos sofrem o mesmo abuso narcísico do pai ali, da mãe, e uma delas desenvolve o transtorno e a outra não. Então, a criança que não desenvolveu o transtorno, ela acaba desenvolvendo aspectos negativos, sim, na personalidade. Às vezes ela fica manipuladora, né, fica histriônica, mas ela não tem o transtorno. A outra criança desenvolve o transtorno. Então, não se sabe como isso se desenvolve. É como se fosse uma escolha de Deus mesmo. Essa que vai ter o transtorno e essa não. Passaram Uhum. pelas mesmas coisas. Então, é uma coisa assim que não tem como, a psicologia não dá essa resposta pra gente, tá? Se a gente for na Bíblia, lá a gente vai ter a resposta, a gente vai falar disso. Mas, psicologicamente falando, não tem como distinguir essas duas coisas, esses dois casos. Ô, Bom, Eric, e de uma forma geral, os narcisistas são pessoas cruéis? de uma forma geral, sim. Por quê? São cruéis e perversos. Por quê? Porque
o que ele acha que é uma estratégia de defesa que ele está fazendo com a vítima é, na verdade, uma estratégia de quebrar a vítima, de minar a vítima. Então, muitas vezes, ele vai agir com crueldade, ele vai ver a vítima chorar, ele vai ver a vítima ter crises nervosas, e ele vai pensar que essa vítima está tentando manipular ele. Então, ele vai atuar com mais crueldade, vai ficar zombando da vítima, vai rir da vítima muitas vezes, né? Eu, por exemplo, eu tinha crises que meu nariz começava a sangrar muito. Então, eu já lavei a pia do banheiro assim de sangue por causa de crises nervosas. Minha cabeça esquentava e tal. E o narcisista não vai ter pena. Não existe misericórdia. Eles são cruéis e perversos. Eles não vão parar. E Então, não se arrependem. oi? E não se arrependem. Não se arrependem. O arrependimento é uma coisa também impossível para um narcisista. Eles não conseguem sentir. Por isso que, por exemplo, eles não conseguem fazer uma oração sincera. Como, quando, por exemplo, um narcisista é religioso, né? Não Uhum. consegue fazer uma oração sincera. Porque lhe falta o arrependimento. Eles não sentem que estão pecando, que eles estão errados. Então, esse é o problema ali. E e Então, e e ô Eric, pode uma pessoa ter, eh, digamos assim, 90% dessas características, desses transtornos aí, e não ser uma pessoa narcisista? então, pode acontecer, pode sim, tá? É Sério, raro sim. o caso. É raro o Uhum, caso, mas pode acontecer. E olha que interessante. Você não precisa ter. A psicologia diz isso uhum. oficialmente. Você não necessariamente pode ter todos os transtornos, perdão, os aspectos, mas essa pessoa que não tem todos os aspectos pode ser um transtornado. A própria psicologia diz isso. Então, eis um problema. Como é que a gente vai identificar isso? Bom, eu Sim, bolei uma estratégia para a gente conseguir identificar o narcisista. A gente vai vamos falar lá. daqui a pouco disso. A oitava etapa ali, das 13, é a triangulação. Né? É quando o narcisista coloca mais um ponto, né? Triangulação, a gente tem um triângulo. Então, existe o ponto da vítima, o ponto do narcisista e um terceiro ponto, que pode ser uma ex, né? Uma ex-namorada, um ex-namorado, uma pessoa do passado ou do presente, pode ser até um animal ou até mesmo um objeto. Então, essa pessoa vai fazer comparações. Ah, os cachorros amam mais a gente do que o ser humano, do que você me ama. Eu preferiria ter cachorro do que ter tido você como filho. Então, é uma triangulação isso aí. Isso evidentemente acontece. Então, a etapa ali da triangulação. Muito comum com os filhos, né? No caso dos pais serem narcisistas. A mãe geralmente escolhe o filho dourado, que a gente chama de filho dourado, e o filho ovelha negra, o filho repudiado. Então, essa mãe vai fazer a triangulação entre esses dois filhos aí. E se necessário for, né? Para castigar e abusar do filho dourado, que ela escolheu como filho dourado, ela vai usar também o filho ovelha negra para fazer a triangulação. Então, o narcisista ele não ama ninguém. Uma mãe narcisista não tem aquele apego de mãe, de cuidar do seu filho. Não tem. Eles não amam, eles amam a si mesmos só. Eles são Deus de todo o universo e a única pessoa que pode amar a si mesmo são eles. É, Então, ah, vamos vamos uma hipótese aqui então. uhum, Uma mãe narcisista, então, seria incapaz de doar um órgão para um filho? uma mãe narcisista seria incapaz de doar um órgão para o filho, Hum, presumindo, presumindo que não tenha o público ali para ela conseguir um objetivo superior. Por exemplo, ela pode querer doar um órgão para o filho se o objetivo dela visar um ganho maior. Por exemplo, ganhar a aprovação de alguém, talvez de um parente que ela sempre quis abusar e nunca conseguiu. Então, esse ato de amor, aparentemente de amor, né, uhum. vai conseguir convencer qualquer pessoa. Então, o narcisista, quando ele pratica uma coisa boa, Mesmo que ela venha correr risco de vida. mesmo que ela possa correr risco de vida, ela vai pensar muito, ela vai pensar, mas ela pode assim ainda fazer. Claro que o ganho precisa ser muito maior, depende. Qual risco eu estou correndo? O que eu vou ganhar? A balança. Então, ela só vai fazer uma coisa boa visando o objetivo maior. E por isso que as pessoas confundem, né? E falam, não, fulano jamais seria narcisista. Olha o que ele fez. Ele vai na igreja todo dia, ele ora todo dia. Ele ajuda, ele faz caridade. Jamais que ele vai ser narcisista.
mas é um pouco mais sutil a situação. A etapa número 9, a desvalorização, né, e costuma ocorrer ainda no início do relacionamento, o narcisista usa tudo que é importante para a vítima para desvalorizá-la. E aqui a vítima já começa a perceber que tem algo de errado, ou seja, algo está mudando, né? O narcisista ele não é mais como no início do relacionamento. Então, por exemplo, aonde no início vocês dormiam de conchinha, né? Vocês eram mais carinhosos um com o outro, isso vai começar a parar, vai começar a cessar. E aí a vítima ela vai começar a perceber uma diferença. E muitas vezes ela vai imputar essa diferença a ela mesma. Ah, isso está acontecendo por culpa minha. E vai se colocar mais ainda debaixo do abuso ali. Então, a etapa número 10 do abuso ali é o tratamento de silêncio, que é a punição do narcisista para a vítima com o silêncio. E é uma punição aleatória, né? Às vezes sem motivo. E é um afastamento ali da vítima, uma comunicação fria, a quebra da emoção estabelecida. Então, ele vai fazer isso para punir a vítima de qualquer coisa, ou para ganhar alguma coisa que ele quer. Então, geralmente, a privação de sexo, por exemplo, no casamento, né? Ou alguma prática sexual que a vítima gosta, isso acontece nessa etapa, na etapa do tratamento de silêncio. Então, o sexo, se o narcisista perceber que isso é importante para a vítima, ele vai usar o sexo para punir a vítima ou para aprovar a vítima. Quando a vítima parar de resistir aos abusos, ele vai aprovar e vai dar isso para a vítima. Quando a vítima começar a resistir, ele vai punir ela com isso. Então, é uma coisa demoníaca mesmo. Agora, a etapa número 11 é o descarte, né, que a gente já conversou, e a número 12 é a difamação. Né? O narcisista, para manter a sua imagem de pessoa maravilhosa, ele começa a difamar para destruir a vítima ali, usando tudo que ela confiou a ele lá atrás na fase de isolamento. Então ele vai usar segredos da vítima para difamar ela de todas as formas possíveis. Então, e é aqui onde ele vai espelhar a coisa. Vai falar, na verdade, ela que me persegue, ela que me abusava, eu estava num relacionamento abusivo com a pessoa ali. Ela é narcisista, ela é louca. Então, geralmente, ele vai fazer isso, ele vai espelhar a coisa. E a etapa número 13 é onde pode ocorrer o hoovering, né? Que é a etapa onde o narcisista tenta reconquistar a vítima ali. Então, quase sempre, a vítima já se recuperou da sua vida, do seu trauma emocional, psicológico, já ascendeu na sua vida, já se reergueu, e aí, de repente, aparece o narcisista do nada, né? Com pretexto de que agora ele percebeu que ele estava diante de uma pessoa maravilhosa, de que ele percebeu que ele errou, né? E que agora ele é uma pessoa diferente que ele refletiu. Então, por fim, acaba o ciclo narcisista. Mas os olhos do narcisista, ele transparece tudo isso aqui. Ele consegue transparecer essa perversidade que tem dentro dele, essa ira que ele tem, né? Porque, como diz o Jesus Cristo, ele disse em Lucas 11:34, os olhos são a candeia do corpo. Olha que interessante. Quando os seus olhos forem bons, igualmente seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Então, o olhar do narcisista, ele é um olhar maquiavélico. Em foto, em vídeo, pessoalmente com ele. E as pessoas que estão apegadas com o Espírito Santo conseguem identificar isso. Essa malignidade ali no campo eletromagnético do narcisista. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que o narcisista, eles não são pessoas normais. Então, é uma coisa que ocorre antes dele nascer, que ele é escolhido espiritualmente para ser uma pessoa má, que não vai se converter ao evangelho. E essa pessoa que escolhe é o próprio Deus. Então, por exemplo, quando a gente tem na carta aos Romanos, a carta de Paulo, capítulo 9, dos vasos de honra e vasos de ira, preparados para a perdição, né? Lá antes da fundação do mundo, a gente está falando, a gente está vendo a figura do narcisista ali, nos vasos de ira. Então, Deus ele cria os vasos de misericórdia, onde ele vai depositar misericórdia, e os vasos onde ele vai depositar a ira dele no dia do juízo final. Então, essa pessoa que foi escolhida por Deus como vaso de ira, ela passa a manifestar essa esfera demoníaca em sua vida, em algum ponto da sua vida. É onde ocorre, por exemplo, no caso do narcisista, o abuso na infância. Então, ele passa a agir dessa maneira. Agora, claro, a gente não pode juntar as duas coisas. Existe, como eu disse, existem as pessoas
que tem aspectos narcísicos, e existe o transtornado. O transtornado não tem cura. A psicologia diz que o transtornado não tem cura, e a gente vai ver, a Bíblia diz que eles não têm salvação. Eles não têm. Então, como é que a gente vai identificar essas duas pessoas? Aí a gente vai ter que, como é que eu posso dizer, aprofundar a visão espiritual dessa coisa. Eu vou falar disso no final, resumidamente. Só um pouquinho, Eric. São 21h19, 9h19 da noite. Você acompanha Eita, no nosso canal Budstalk, mais uma live. Estamos conversando, estamos entrevistando o escritor Eric Guedes, diretamente de Curitiba. Enquanto você dá uma descansadinha aí, Eric, eu vou dar uma passeadinha aqui no chat. A gente vai passar um pouquinho do tempo hoje, não tem problema, porque o assunto é importante. Vou dar uma passeadinha aqui no chat, só para não deixar o pessoal em vão aqui, né? Pelo menos para dar uma maravilha. boa noite. Rádio Novidade, o nosso amigo Detetive Guedes também está aqui, o Giovanni, boa noite, Giovanni, sempre acompanhando, um abraço, o Roberto Vicente, a Lia, né, minha, e meu cunhado em Criciúma também, aqui a Má, quem mais aqui? O Anselmo Teixeira, o Theo, que é meu mano, lá em Floripa, Dom Soares, o Leão, não deu para entender direito ali, boa noite a todos. Dom Soares, Brenda Serrador, não sei se vai aparecer algum amigo teu aqui, ó. Vamos ver. Sabrina Castelli, Gilberto Luz, um abraço, boa noite também para Joy e Daniel, Ivan Santos Oficial, quem mais? O Gerson Rosa, o Casimiro Miguel, mais um abraço aqui do Detetive Guedes. Ele está fazendo uma pergunta aqui, então podemos tratar como uma pessoa doente? Depois o Eric responde aí. A Berenice Costa, boa noite, Berenice. O outro detetive responde. Muito importante sua colocação sobre o tema. O André Silva diz: o narcisista tem influência do espírito de Jezabel. É algo para mais que mental, mas sim espiritual também. André Silva continua, para mim, não, para mais que mental, mais espiritual. Ainda mais um comentário aqui do André. Procurem um vídeo aqui com a tag narcisista e o espírito de Jezabel. E o André fala assim, depois da live, claro. Agora fica na live, né? Mas então, vamos lá, meu nosso amigo Eric. Vamos dar sequência. Vamos dizer que é a segunda parte da live agora, né? Show de bola. Vamos lá. Segunda parte. É exatamente isso aqui que o André Silva falou, o espírito de Jezabel, né? Uhum. Exatamente isso. É o mesmo ali. Então, não tem nada a ver, Então, não tem nada a ver com genética, né? não, com genética não. Quer Não tem dizer nada que a ver. o narcisista vai fazer um filho também? Não tem nada a ver, né? Não, não, não. O que que acontece? Tem implicações genéticas, tá? Mas como defeitos de genética, não necessariamente como transtorno. Então, por exemplo, é muito comum, pelo menos as pesquisas mais atuais que eu fiz aqui, é muito comum os filhos de narcisistas desenvolverem autismo. Tem Ah, uma assimilação aí, tá? certo. Agora vamos lá, ó. A gente precisa entender que a questão do narcisismo, do transtorno, não é uma questão meramente psicológica, científica, né, psiquiátrica, mas ela primeiro se dá no mundo espiritual e se manifesta no mundo físico. E como é que ela se dá no mundo espiritual? A partir da psique do indivíduo. Então, por exemplo, usando o modelo de Jung, né? Eu não sei se vai dar para ver aí, mas tem um modelinho aqui, ó, de Jung. É um Sim. círculo e a gente tem o ego no centro, né? Uhum. Depois a gente tem uma segunda esfera, que eu coloquei a letra C, ali eu acho que está ao contrário aí, que é a esfera de consciência. E depois a terceira esfera do inconsciente pessoal, onde tem esses X vermelhos aqui. Bom, o que acontece é que o inconsciente pessoal do indivíduo ali é onde ficam os traumas dele. E esses traumas são regidos por espíritos malignos. Eu costumo falar no meu curso de batalha espiritual dos 4 elementos, né? A gente tem ar, água, fogo e terra. Esses 4 elementos, existem espíritos neles. Então, o espírito do ar, da terra, do fogo,
por exemplo, a gente costuma falar dos duendes, né? Os duendes são espíritos elementais da Terra. Demônios sexuais, por exemplo, muitas pessoas associam a pombagira, né, ao elemento do fogo. O Exu Caveira também é do elemento do fogo. Então, a gente tem esses 4 elementos aí também na psique do indivíduo. Então, é uma coisa que transpassa a esfera psicológica, científica ali, né? Mas ela primeiro vem do mundo espiritual. Então, por exemplo, na verdade, a nossa luta são contra esses demônios, através da canalização com os narcisistas ali. Então, por exemplo, ó, em Efésios 6:12, na Bíblia, a gente tem, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente está vendo aqui um cenário de anjos no céu, na esfera planetária, regendo espíritos elementais que estão na Terra para controlar essas pessoas que são vasos de ira. Então, os demônios, os espíritos, né? Vamos falar de demônio. Geralmente as pessoas assimilam demônios, né? Aquele personagem vermelho com chifre, cauda de flecha, né? Mas os espíritos eles podem se transfigurarem de diversas maneiras. Então, esses demônios eles precisam de pessoas, de um corpo, uma carne, para operarem suas obras malignas. E, aliás, foi por isso que Deus, né, ele elegeu alguns para serem entregues ao Messias, isso de acordo com Romanos capítulo 9, e outros para serem entregues a Satanás. Porque nessa história que Deus criou, da queda da humanidade, Satanás ele ganha o reino, o mundo, né, por isso o mundo jaz no maligno, e ele ganha a possibilidade de ter pessoas para ele atuar. Por isso que o Messias diz que aqueles que o Pai deu para ele, ele não perderá. Ninguém arrebatará da sua mão por causa disso. Então, é assim, crucial a gente entender que o negócio é espiritual para essas pessoas. E assim, como todas as maldições, né, e práticas pecaminosas, o narcisismo também se aprende, né, desde a infância, como eu já dissertei aqui. Porém, temos uma relação interessante, que é aquela relação das crianças, né? A criança que sofre a mesma coisa e não desenvolve o transtorno, e a outra desenvolve. Então, cara, a gente está vendo uma escolha espiritual aí. Como é que é possível isso? Duas pessoas passarem pelas mesmas coisas e uma desenvolve o transtorno e a outra não. É uma coisa impressionante isso. Então, o que acontece é que o que Jung, né, o Dr. Jung, ele explica na psicanálise como self, né, que é basicamente espírito, né, ele chama de espírito maior, ou na verdade é a alma do sujeito. O self do narcisista, a alma dele, é substituída por demônios elementares. Então a gente está vendo esses espíritos possuírem a personalidade do sujeito, a alma do sujeito, a sede da personalidade, desejos e tal, e controlar ele através do pensamento e do inconsciente pessoal. Então esses demônios eles geram no narcisista pensamentos que geram por sua vez emoções, que geram por sua vez crenças, né? Por exemplo, eu preciso beber álcool, tomar uma cerveja agora, senão não vou ficar bem. Isso é uma crença. Então geram crenças no narcisista e por sua vez se manifesta no mundo físico. Ô, Pode falar. Eric, e tem você está falando aí, tem lógica, porque o narcisista não depende de nível intelectual, né? Pode ser Exatamente. uma pessoa analfabeta, de onde é que vem essa inteligência toda, né? Exatamente, o maquiavelismo. De onde que É, vem isso? Não, e pior, eles usam até. Eu tenho um livro aqui. É, o livro de Schopenhauer, né? Na verdade, esse livro é do Olavo de Carvalho. Como vencer um debate sem precisar ter razão. As 38 estratagemas de Schopenhauer. Eles usam isso também. Como é que é possível um analfabeto conseguir usar as 38 estratagemas de é. Schopenhauer? Pô, isso é coisa de intelectual, cara. Então, você vai me dizer que não tem um espírito ali soprando o modus operandi ali? O negócio é real, entendeu? Agora, o É, narcisista, ele realmente sofreu abusos, tá, de outros narcisistas em sua infância, e com isso ele desenvolveu o transtorno de personalidade narcisista.
Enquanto outras crianças não desenvolvem, essa pessoa ela desenvolve. Então, é uma coisa que não dá para distinguir realmente. Ah, essa pessoa foi abusada sexualmente, então ela vai ser transtornada. Não, não é assim. Então a gente erra por fazer esses juízos. É uma coisa muito, muito sutil mesmo, tá? Então, essa criança que sofreu abuso, ela perde essa personalidade de criança, ela perde a personalidade do eu e os espíritos imundos substituem isso. Então, o narcisista hoje que está abusando ali da vítima, ele sofreu trauma, sim, na infância, mas agora aquela criança traumatizada não existe mais. É importante as vítimas entenderem isso. Não tem como ajudar o narcisista. Aquela criança traumatizada, ela deixou de existir. Agora são espíritos imundos que atuam através da carne desse sujeito. Tá? Então, é importante a gente entender que o narcisista, o interior dele tem algo completamente podre, nojento. São demônios, são sentimentos malignos, ira, perversidade, crueldade, como técnica de se proteger do mundo exterior. Então, com isso, eles passam o tempo da vida deles com o ciclo de abuso. Então, Né? Então, qualquer gesto de amor ou compaixão se trata de teatro. exatamente, teatro visando um objetivo maior. Infelizmente, a gente tem isso. Complicado, Então, é complicado. É complicado. Agora, né? por isso que é importante, a gente não pode fazer o juízo rapidamente. Ah, essa pessoa é narcisista. Eu sei que está na moda isso, está em alta, mas é um assunto muito sutil. Você está Hum. falando que a pessoa, se ela é narcisista, está falando que ela é uma pessoa condenada, entendeu? É uma pessoa que é um vaso de ira. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, o narcisista, ele perde o tempo da vida dele, todo o tempo, fazendo esse tipo de abuso, né? Da desvalorização, espelhamento, love bomb, descarte e tal. Por isso também, os narcisistas não se contentam com rotinas. Eles tentam sempre diversificar a rotina ali, né? Com clichê, em fazer sempre as mesmas coisas. Ele não gosta disso. Ou seja, ficar tempo demais dentro de casa, um período muito grande fazendo a mesma coisa. Porque quando a gente estaciona, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, e a gente faz isso durante um longo período, talvez 3 horas fazendo isso, a gente já começa a acostumar com esse movimento, essa movimentação mecânica, o pensamento, por exemplo, operar uma fábrica. Você vai acostumar. O ser humano ele é extremamente plástico. Ele tem uma neuroplasticidade incrível. Então ele se acostuma a tudo. Quando você se acostuma às coisas, você passa a interiorizar. Você ficou no automático, automatizou, e agora você está fazendo, você entra em um estado meditativo. Você interioriza e começa a raciocinar o que tem dentro de você. Em outras palavras, a gente acessa o inconsciente pessoal. Se o narcisista fizer isso, aí que está o problema. Porque dentro dele só tem podridão, só tem demônio, só tem perversidade, pensamento de ira, maldade e traumas que ele sofreu. Então, para o narcisista evitar isso, ele está o tempo inteiro querendo novas experiências, viajar, ele quer ter carro novo, ele quer isso, aquilo, todo final de semana ele quer sair, ele não se contenta, porque ele está evitando a retração, ele não quer se retrair e analisar o interior dele. Então, esse é um outro problema. Isso aí são códigos. É tudo código para vocês pegarem aí, entendeu? O narcisista, ele evita a análise interior. É isso. Então, por isso que os narcisistas não se contentam com a rotina aí, tá? E então, psicoterapia está fora da do cara. Nunca vai fazer, né? Pode esquecer, é a primeira coisa que eles repudiam. Inclusive, no meu caso, era isso. Eu até impulsionava, falava, olha, vamos fazer uma terapia de casal, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E não, mas que terapia? Você tem dinheiro para pagar a terapia? Você tem dinheiro para pagar? Ainda que você tenha dinheiro, não, você tem tempo para fazer terapia, né? Então, é sempre uma desculpa. Eles não vão fazer isso. Agora, se o narcisista ele for, por exemplo, obrigado a fazer uma terapia, talvez pelo Estado, né, alguma coisa jurídica que obrigue ele a fazer isso, ele é capaz de enganar um psicólogo. Né? Ele é capaz de enganar.
um analista, ele é capaz. Aham. Agora, com essa nova moda do narcisismo aí, muitos psicanalistas estão se formando em narcisismo. Uhum. Então, essas pessoas não são enganadas pelo narcisista. Não são. Então, se fosse para recorrer, né, a um analista para fazer um diagnóstico do narcisista, tem que ser alguém extremamente treinado para lidar com o narcisista, senão vai ser enganado também. Bom, os espíritos que atuam em todo narcisista são espíritos de rebeldia, tá? Como o nosso irmão, ele comentou aí nos comentários, espírito de Jezabel, né? Esses espíritos eles são muito comuns na história humana. Como eu disse, são espíritos sexuais, de paixão, de autodivinização, espíritos de embelezamento, né? Ou seja, o narcisista ele precisa manter esse estado de ser maravilhoso, de estar bonito, de estar cativante, né? E muitas vezes o sexo com e a gente vai falar da parte sexual. Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, porque já passou do horário, né? É, O não, sexo mais uns 10 minutos aí. Maravilha. O sexo com o narcisista é algo que ele tende a marcar a vítima como love bombing. A vítima, ela, assim, praticamente vai ser o melhor sexo da vida dela, tá? E a relação sexual, ela... O que é a relação sexual? É o entrelaçamento de almas. É a troca de energia espiritual e eletromagnética. Então, aonde o narcisista tem uma esfera negativa, ele vai passar isso para a vítima. A vítima vai absorver isso. E a vítima que tem uma esfera positiva, o narcisista vai absorver isso também. Então aí começa a ocorrer os problemas, né, na onde a vítima começa a achar que ela é a narcisista, porque ela está absorvendo aspectos da alma desse sujeito e ela Hum. começa a ficar aí toda complexada. Então, Lilith, Afrodite, Vênus, muitos associam a Pombagira também, o espírito de Jezabel, todos eles são o mesmo arquétipo desse espírito que rege o narcisista. Então, é importante a gente entender que os narcisistas estão mortos por dentro. Não existe vida dentro deles, né? Por isso, os demônios conseguem usá-los de forma que eles querem. E eles conseguem usar esses narcisistas para sugar a energia psíquica das vítimas, através de sentimentos como ira, tristeza, mágoa, humilhação. São sentimentos de baixa frequência que alimentam esses espíritos do narcisista. Então, o narcisista ele tende a destruir a vítima de todas as formas possíveis. Agora, tentar resumir o máximo aqui, são demônios de orgulho mesmo. Vamos Tá? marcar outra, né, Eric? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 2 ao 5, é relatado esses narcisistas. Olha só que interessante essa descrição. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ser amante não tem a ver necessariamente com amor, tá? Tem necessariamente a ver com paixão, idolatria. Eles se idolatram. Eu sou o Deus aqui, entendeu? Eles são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. E muitas vezes, quando a gente tem o pai e a mãe narcisista, né? A vítima vai se colocar nesse local aqui. Putz, estou desobedecendo o pai e a mãe aqui. Mas o contexto cultural judaico, né, da época, o apóstolo Paulo ele é um judeu, né, da tribo de Benjamim. Esse contexto de pais e mães tem a ver com tradição, com o amor familiar ali. Os narcisistas odeiam isso, odeiam união familiar. Eles acham isso hipocrisia, porque eles pensam que as pessoas, mais uma vez, estão tentando controlar ele. Então, eles são ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eles odeiam pessoas boas. Essa é a verdade. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, e aqui é basicamente um mandamento para a vítima. Destes, afasta-te. Não tem como curar o narcisista, afasta-te. Então, vamos conversar aqui agora sobre como a gente consegue identificar algumas sutilezas para a gente identificar o narcisista e aí a gente já acaba aqui. Bom, olha que interessante. O narcisista, ele não mais uma vez, não vão sair fazendo diagnóstico de todo mundo.
Isso aqui é um caso de um ciclo. Como identificar um narcisista? Através desse ciclo abusivo. São 13 etapas que nunca falham em todo e qualquer relacionamento abusivo, tá? Então a pessoa você já começou a identificar as 13 etapas ali, pelo menos as primeiras, e já começa aí a identificar outros pontos. Esses pontos que eu vou falar agora. O narcisista não aceita críticas, mas de maneira nenhuma, porque eles são imutáveis, né? Eles se sentem assim, nunca vão mudar e todos precisam se adaptar a ele, e nunca ao contrário. Nunca ao contrário. Então, a menos que ele esteja visando um objetivo maior mais uma vez. Então, eles se sentem semideuses. Essa é a verdade. Eles são vaidosos em excesso e têm um excesso de medo de crítica. Você quer ver um narcisista perder a cabeça? Você criticar ele, principalmente se for em público. Ele vai perder a cabeça e você vai sair humilhado ali. Ele vai acabar com a sua raça, basicamente. São pessoas difíceis de lidar, tá? Uma pessoa que é muito difícil de se comunicar com ela, de você conseguir planejar alguma coisa. O narcisismo, ele não é somente uma, um defeito psicológico ou um problema espiritual. Ele é uma maneira de ser. É o sujeito que ele aprende a ser narcisista. Então, tudo que ele faz é narcisismo. São condutas narcísicas que ele faz. É uma maneira de ser. Tá? Ele pensa basicamente assim: eu sou assim e eu não vou mudar. Então, ele está em busca de pessoas com submissão e a necessidade de afeto, para que ele consiga se encaixar corretamente ali com a vítima. O narcisista é incapaz de evoluir e transcender, porque ele, primeiro, não sente que está errado, ele não sente que peca, nem que ele é uma pessoa terrível. Não, ele pensa que ele é a vítima. Bom, a mentalidade do narcisista é basicamente o seguinte: ele acha que ele veio ao mundo para ser reconhecido pela sua grandiosidade. Então ele se acha um sujeito grandioso. E que ele é merecedor de tudo de bom e tudo que a vida pode oferecer para ele. Não existe troca de afeto verdadeiro com o narcisista. Ele vive relações vazias. Ele finge te dar aquele afeto no love bombing, mas depois ele se mostra a pessoa verdadeira. Então ele apenas te bombardeia de amor no início e cria a sua dependência emocional dele. Ele sempre sente muita inveja de pessoas, porque ele acha que ele é a única pessoa merecedora e a única pessoa que pode ser melhor que as pessoas. E ele já entende que ter algo ou ser algo é melhor que outra pessoa. Então, se alguém ganhou um celular novo, todo mundo está ali feliz por essa pessoa, ele vai ficar com inveja e furioso, porque ele já perdeu esse holofote. Ele quer os holofotes virado para ele, seja ativa ou passivamente. O narcisista quer que a vítima veja ele como fonte de sua felicidade. Então, basicamente, ninguém presta para a vítima. Ele vai falar isso para a vítima: ninguém presta, só eu. Não com essas palavras, mas ele vai dar a entender a isso. Então, você não pode ser feliz sem um narcisista. Ele quer ser o Deus da sua vida. É idolatria mesmo. E o narcisista, ele quer a luz que a vítima tem e a energia que ela tem, o campo dela. Então, ele vampiriza isso através da convivência. No meu curso de batalha espiritual, eu estou falando da relação entre sereias, o mito das sereias, né, as fadas, vampiros, tudo isso aí está em estrita relação com o narcisista. Então, ele vampiriza as coisas, ele encanta as pessoas com o encanto da sereia, né? Muito comum falar isso. Então, ele quer que você cada vez mais fique mal para que ele fique melhor. Ou as pessoas em volta fiquem extremamente debilitadas para que ele fique melhor. Ele não sabe ter empatia pelos outros, sempre competindo nas histórias pelo holofote. E é aí onde entra a falta da empatia, né? Então a pessoa está narrando ali uma história triste que aconteceu, ele vai narrar uma dele para competir e o holofote virar para ele de novo. Então só tem mais 4 pontos aqui para a gente finalizar. O narcisista, ele trai demais, tá? Porque ele precisa de muitos holofotes virado para ele, para afirmar a divindade dele. Porque ele não tem uma certeza de que ele é um deus. Então ele precisa ali de confirmação constante. E por isso ele recruta esse exército de apoiadores, que a gente chama de macacos voadores, né? E as vítimas, para que ele tenha bastante holofote.
ele não está buscando uma relação de troca, mas ele está buscando adoradores. É isso que ele está buscando. E ele quer reserva de aplausos, né? De aprovação, de brilho para ele. Por isso ele geralmente trai demais. Tem várias relações ali, e também com amigos, né? E etc. E por último, se você alimentar tudo isso no narcisista, tudo começa a partir para a perversidade, a escravidão real e consciente. Então, você vai precisar, a vítima vai precisar basicamente se mortificar pelo narcisista, em tudo. Vai ficar quieto, não vai falar muito em público, só o narcisista vai falar. Então, ela vai se mortificar. Isso gera a escravidão real e total da vítima para com o narcisista. Muito bem, 21h45, pois então, Guedes, Eric Guedes. Só o último comentário aqui, o André Silva, ele fala que, olha, convivi meses com uma narcisista e minha maior dor é saber que ela caminha para o inferno. Acredito que Deus pode tudo, inclusive curar isso, mas a pessoa tem que querer, e essas pessoas já estão presas, né? Para querer tem que vir um arrependimento, se não se arrepende, é aquela Não coisa. dá, não dá. É. É isso aí. Deus fala para a gente em Filipenses 2, versículo 13, que ele é quem opera o nosso querer, desejo, e o nosso realizar, o consumar. Então, o narcisista ele não quer se arrepender porque Deus colocou isso no coração dele, porque ele é vaso de ira. Então, evidentemente, não tem alcance da salvação. É, já são 21h45, então a gente já ultrapassou aí 15 minutos da live, mas como o assunto hoje, como os demais também, né, é muito importante, e essa visão aí na esfera espiritual da narcisismo, né, trazida aí pelo Eric Guedes, até eu aconselho você que queira se aprofundar mais, acompanhar o Eric aí no canal que ele tem no YouTube, no Instagram também, né, com vários vídeos. É legal, porque e quanto mais você aprende, né, melhor. A gente está sempre aprendendo, né, Eric? Exatamente, E exatamente. só para encerrar, vamos dizer assim, uma das características, ou um dos defeitos, né, que eles têm, que é a vaidade, né? Essa é Exatamente, forte. exatamente. O embelezamento, né? Porque é a Uhum. aparência exterior. Para ele cativar as pessoas, ele precisa. Se ele for feio, se o diabo for feio, ele não consegue recrutar ninguém, entendeu? Uma vez eu estava do lado de uma pessoa e nós estávamos num lar de idosos e ela disse assim: eu não quero ficar assim, eu vou morrer antes. Mas Cara, nessa época eu nem imaginava que era narcisismo, né? Mas me assustei, né? pois é, pois é. É um aspecto muito sutil, né? Aham. Então tá, olha, nós conversamos nessa noite do dia 8 de fevereiro, tivemos aí a alegria, a satisfação, o prazer, até a honra, né, de conversar com o escritor Eric Guedes, falando sobre esse assunto interessante, é, diferenciado, que é a visão do narcisismo, a visão na esfera espiritual. Eric, apesar de passarmos o tempo, mas se tem mais algo para nos dizer, né? Eu ainda te deixo mais um pouquinho, que tá legal. Tá, então vamos lá, só vou me Ah, despedir aqui. Eu quero dar certo. um conselho para vocês que sofrem abusos assim, por favor, comecem a repensar, comecem a orar de joelho e faça uma oração poderosa para Deus assim. Pai, me mostre a verdade e se essa pessoa está me afastando de ti, Pai, retira essa pessoa da minha vida e que seja feita a tua vontade, não a minha. Faça isso, é muito importante, tá? E eu quero dizer para vocês que se algum de vocês precisarem de consultoria, alguma coisa, qualquer coisa sobre traumas emocionais e tal, eu estou disponível, tá? E como eu disse, minha atividade mais, digamos, ativa, por assim dizer, é no Instagram. Meu Instagram é despertando.eleito. Também tem o TikTok e tem o meu site também, ericguedes.com, onde eu tenho uma área de links com todos os meus projetos, os meus 9 livros publicados, meus cursos e tudo ou mais. Tá? Então, eu quero que Deus abençoe vocês aí e que eu assim, não sou ninguém, eu sou só mais uma pessoa que estou buscando pela verdade absoluta das coisas aí. Que Deus tem me mostrado o mundo, tá bom? Valeu, Eric. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Eu que agradeço. e sucesso na sua carreira, no seu trabalho.
Amanhã já é sexta-feira, já vou te desejar bom final de semana. E quem sabe, até porque não, né? Futuramente a gente agendar uma outra live para darmos continuidade sobre o assunto de hoje. Beleza? Maravilha, maravilha. Deus abençoe vocês e sucesso para você também, meu querido. Valeu, muito obrigado. Tá, então, por aqui a gente fecha mais uma live no nosso canal Batistão, que agradecendo os nossos apoiadores. A Policlínica Integrada do Dr. Murialdo Nunes, Unidade Terapêutica Anjo do Amanhecer, Neném Pneus, Auto ProSul, Funerária e Assistência Familiar Santa Terezinha, Farmácia Cardoso Pharma e o nosso amigo Detetive Guedes, de Brasília e em todo o território nacional. Investigação é o com o Detetive Guedes. A gente volta na semana que vem, no próximo dia 15, né? Depois da quarta-feira de cinzas, dia 15, quinta-feira, com mais uma live. Aí vamos falar sobre direito de trânsito. Valeu, um abraço, até lá.